que mais coisas é que Jesus fez que atestaram a sua divindade? Vamos aqui à Pelo próxima, menos Gonçalo. dos exemplos que temos aqui, não é? Portanto, o próximo exemplo que nos surge aqui é Jesus caminhar sobre as águas, não é? E este aqui, por acaso, pelo menos nas nossas notas não temos aqui assinalado que apareça em Lucas, não é? Mas aparece em Mateus e em Marcos, e aparece também em João, mas não vamos pegar aqui no João pelos motivos que já referimos, não é? Sim. Portanto, vamos pegar aqui em Mateus e em Marcos e se calhar, como lemos a primeira de Mateus, se calhar agora vamos pegar aqui em Marcos. Ou se calhar, Gonçalo, mantemos a mesma Mateus, não por qualquer facciosismo, mas porque a passagem de Mateus é mais detalhada, é mais comprida. Não sei o que é que achas. Sim, pode ser também, pode ser. Depois, Jesus obrigou os discípulos a embarcar e a ir adiante para a outra margem, enquanto ele despedia as multidões. Logo que os despediu, subiu a um monte para orar na solidão. E chegada a noite, estava ali só. O barco encontrava-se já a várias centenas de metros da terra, açoitado pelas ondas, pois o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi ter com eles, caminhando sobre o mar. Ao verem-no caminhar sobre o mar, os discípulos assustaram-se e disseram: "É um fantasma!" e gritaram com medo. No mesmo instante, Jesus falou-lhes, dizendo: "Tranquilizai-vos, sou eu, não temais." Aqui o sou eu também... Sim. Enfim, no original é outra daquelas questões. Sim, Exato, mais um indicador. exato. Mas já lá iremos também a esse ponto. Já lá iremos também. Pedro respondeu-lhe: "Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas." "Vem", disse-lhe Jesus. E Pedro, descendo do barco, caminhou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo a violência do vento, teve medo e, começando a ir ao fundo, gritou: "Salva-me, Senhor!" Imediatamente, Jesus estendeu-lhe a mão, segurou-o e disse-lhe: "Homem de pouca fé, por que duvidaste?" E quando entraram no barco, o vento amainou. Os que se encontravam no barco prostraram-se diante de Jesus, dizendo: "Tu és realmente o Filho de Deus." Portanto, é assim, eu acho que eles claramente perceberam, não é? Tu és realmente o Filho de Deus. Sim, sim. Eles entenderam o que estava aqui a acontecer, não é? E eles estavam no contexto, não é? Já agora só o detalhe que esse reconhecimento dos marinheiros de que Jesus era o Filho de Deus só aparece em Mateus. Não aparece em Marcos nem em João. Mas quer dizer, só poderia ser, não é? Nem é necessário ouvir a voz dos discípulos a atestarem-no para nós percebermos que um ser humano não anda sobre as águas, não é? Águas em estado líquido certamente não anda sobre as águas, não é? Portanto, o que aconteceu foi algo de realmente sobrenatural, não é? Algo Portanto, que transcende... o domínio sobre... Claro, que transcende as capacidades do ser humano, não é? Exato. E já agora, para quem ouve esta passagem e pode pensar, ok, mas esta história pode ter sido inventada, não é? Porque realmente é extraordinário o que está aqui a ser descrito, não é? Nós aí temos pronto, já referimos os episódios que nós fizemos acerca da qualidade histórica destes textos. E convidamos os nossos ouvintes a verem e poderemos sempre fazer um remake desses episódios, não é? A dada altura. É sempre um tema interessante de se falar. Não é? Sim, e eu gostava aqui de juntar uma coisa, Gonçalo, que há aqui vários detalhes. Quando nós comparamos esta passagem, que já agora é em Mateus capítulo 14, 22 a 33, foi o que tu acabaste de ler agora. Quando nós comparamos isto com a mesma narrativa, naturalmente com palavras diferentes, que encontramos em São Marcos capítulo 6, 45 a 52, e com São João capítulo 6, 16 a 21, como há pouco referimos, esta passagem não está em Lucas, eu queria destacar aqui alguns detalhes muito interessantes. Primeiro, claramente, temos aqui evidências de origens independentes desta história. Porque, por exemplo, os discípulos prostrarem-se diante de Jesus, dizendo: "Tu és realmente o Filho de Deus", é uma parte que só aparece em Mateus, não aparece nas restantes. Por exemplo, um outro exemplo é: Mateus não diz a direção na qual o barco ia. Ou seja, Jesus fica em terra para rezar sozinho no monte, um monte ali perto do mar da Galileia, e os discípulos seguem
no barco e Mateus não diz para onde é que o barco vai, mas, por exemplo, São Marcos diz que o barco vai rumo a Betsaida. Betsaida é uma povoação que não está completamente nas margens do Mar de Galileia, está um bocadinho mais para dentro, está praticamente a norte, ali no nordeste, se quisermos, do Mar da Galileia. Portanto, São Marcos diz o rumo do barco, diz que os discípulos iam para o outro lado, rumo a Betsaida, diz São Marcos. E Betsaida não aparece em Mateus, por exemplo. Portanto, isto revela origens diferentes para estas... Ou seja, vemos que a mesma história está a ser contada por senhores oculares diferentes, não é? Por fontes diferentes que estão a contribuir em cada evangelho para esta narrativa, não é? E se realmente viesse tudo do mesmo sítio, não era suposto encontrarmos estas discrepâncias no detalhe que não inviabilizam a história, pelo contrário, tornam a história mais credível, porque são pequenos detalhes que uma narrativa tem e a outra não tem e que se reforçam mutuamente na sua credibilidade histórica, não é? E se aqui São João copiado, tinha os detalhes todos, não é? Claro, do mais tardio teria tudo o que está no... E se formos ver São João, que é o mais tardio de todos, para além de não ter os discípulos prostrados a dizer que Jesus é o Filho de Deus, para além de não ter isso, e logo em São João, que é aquele evangelho que está repleto de passagens que reforçam a divindade de Jesus, não é? São João não sentiu a necessidade de narrar essa parte, mas mais do que isso, dá-nos um destino do barco diferente. Mas é ligeiramente diferente. Por exemplo, indo mais concretamente, o que é que diz São João no capítulo 6? Diz que os discípulos subiram para um barco e foram atravessando o lago em direção a Cafarnaum. Eles não dizem Betsaida, dizem Cafarnaum. Ora, tenho aqui à minha frente, Gonçalo, o mapa do Mar de Galileia, e Cafarnaum fica na margem do Mar de Galileia, um bocadinho ao ocidente de Betsaida, enquanto Betsaida não está na margem, Cafarnaum está na margem, vai lá estar na ponta norte do Mar de Galileia, não muito longe de Betsaida. Ou seja, curiosamente, São João coloca o lago, coloca o navio a atravessar o lago numa direção que não é claramente a de Betsaida, é de Cafarnaum, não é? Mas que está a apontar para o norte. Betsaida nordeste, Cafarnaum norte, não está muito diferente. Este tipo de pequenas discrepâncias apontam para a independência das fontes. E acho que é muito importante nós, por vezes, somos bombardeados com aquele argumento, não é? Que nos diz que o copo está meio vazio, a dizer que há discrepâncias e que isso é mau. Não! Nós temos que ver o copo meio cheio. É que estas discrepâncias mostram a independência das fontes e tornam esta narrativa historicamente muito mais credível, porque ela está coincidente no essencial e está divergente naquilo que é acessório. Exato. Estava aqui a pensar num exemplo que era, por exemplo, nós irmos a Braga e dizermos, olha, saímos em direção ao Porto. Portanto, ou seja, no fundo podemos ter a mesma ideia, estar a descrever o mesmo evento e usar palavras diferentes para isso, não é? Ou seja, certo. Exato. Ou, por exemplo, sim, imagina que há alguém que está na A1 e diz, eu vou em direção ao Porto. E outra pessoa que se quer em Minhota pode dizer assim, eu vou na direção de Braga. Continuamos na A1, não é? Porque ainda não chegamos ao Porto, não é? É precisamente este tipo de situações. Não é uma contradição lógica, são divergências no detalhe que acrescentam imensa credibilidade a estes vários textos de evangelhos diferentes, não é? Porque mostram a independência das fontes. Isso é super interessante para um historiador. Até porque Marcos normalmente pega-se um bocado a São Pedro, não é? É muito... Diz a tradição, não é? Que este é o João Marcos que acompanhou São Pedro até Roma, não é? Que era o escriba de seria mais, São Pedro. Exato. Portanto, seria mais a visão de Pedro enquanto João... João é João. João é a visão dele. É um dos 12. Ele estava lá. Todos esperemos que tenham gostado do excerto desta nossa conversa. Se quiserem ver o episódio completo, temos o link na descrição. E se gostam deste conteúdo, não se esqueçam de subscrever, pôr gosto e partilhar. Obrigado e até à próxima.